Certo, bem, boa tarde, eu sou o Leonardo da T26. Eu sou o Leonardo da T26 e atualmente eu estou no processo de assumir a diretoria do time de drone, certo? Lembrando que, por problema de internet, a reunião está sendo gravada e quaisquer dúvidas vocês podem mandar por e-mail, certo? Atualmente o nosso principal foco no time de drones é a LARC, né? A gente é uma competição composta por 4 fases. E ao longo dessa apresentação, a gente vai mostrar o nosso progresso aí ao longo do ano, certo? Pode passar. Esses são os nossos membros atuais do time de drones. Pode passar. E agora o Profeta pode dar uma palhinha aqui sobre o nosso progresso na área de voo autônomo. Boa tarde. Atualmente eu estou passando a diretoria, né, do time de drones para o Leonardo e eu vou no processo de virar o presidente da Eventual, né? Eu vou falar um pouco sobre o nosso progresso na questão de tornar o nosso drone um drone autônomo, né? Que é um requisito da LARC, que é a competição que é o nosso foco, que também vai ser muito útil para o Eventual. No caso, a Pixhawk sempre foi eu lembro até ano passado, quando a gente estava falando na revisão de projetos, a gente falou, nos próximos passos, agora que a gente vai voltar para o presencial, aprender a mexer com a Pixhawk e tudo. Eu lembro que, eu não lembro se foi um professor, se foi alguém da Itaex, que comentou que todo ano a gente está falando da Pixhawk, assim, a gente ainda não tinha começado a mexer, mas esse ano deu certo, a gente começou a mexer com a Pixhawk. Teve alguns problemas ali, o primeiro problema é que a gente tinha 2 Pixhawks na sala, e a que a gente estava testando, ela estava estragada e a gente demorou um tempo para descobrir que tinha problema nela, assim, sabe? Mas a gente eventualmente descobriu, aprendeu a mexer na Pixhawk, configurar para o voo, tanto o voo controlado quanto o voo autônomo, até que esse conhecimento foi transferido ali para o Eventual, como é o objetivo do time de drones, né? E esse conhecimento foi transferido. E além disso, isso. Próximo slide. Também agora a gente começou a mexer também com o computador de bordo, né, que é essencial ali para o voo autônomo. Então a gente conecta, vocês podem ver o computador de bordo está aqui embaixo, é uma Raspberry. A gente conecta ele com a Pixhawk, porque a Pixhawk ela estava aqui, né? Na real, essa peça a gente ainda não voou com essa peça. A Pixhawk vem aqui em cima, a gente conecta junto com a Raspberry. E essa conexão é usando o ROS e o MaviROS, que eu vou detalhar um pouco mais pra frente. E além disso, a gente conecta junto com o computador de bordo, a gente conecta essa câmera aqui, que ela é útil para nossas tomadas de decisões ali na hora do voo autônomo. Segue, por favor. Explicando, o ROS é uma coleção de bibliotecas, né, e ferramentas que são úteis para o desenvolvimento de aplicações de robótica. Então, a partir do ROS, a gente consegue algumas informações, por exemplo, do posicionamento, da velocidade, da aceleração do drone. E é isso. Próximo, também explicar um pouquinho o Mavilink. É um protocolo de mensagens que a gente usa para se comunicar com a controladora de voos de aeronaves autônomas, aeronaves não tripuladas, né? Então, como, por exemplo, o critério de comunicação, por exemplo, ali com a Pixhawk no caso. E aí, seguindo, o MaviROS, por favor. O MaviROS é a ponte entre o ROS e o Mavilink. Então, ele faz essa comunicação da Pixhawk, que a Pixhawk está operando ali com o Mavilink, e o ROS que está operando, e a Raspberry 4 ali que está operando junto com o ROS. Então, agora falando um pouquinho qual foi o nosso principal desafio esse ano no quesito do voo autônomo, que foi a odometria, que é saber posicionar, a gente tem uma noção de onde o nosso drone está em relação a, por exemplo, o ponto de partida, o ponto de decolagem dele. O principal problema veio porque existem estimadores de posição na Raspberry já implementados, que ele se baseia em sensores inerciais. Então a gente tem um acelerômetro, aí com as informações da aceleração a gente consegue adquirir qual é a velocidade instantânea, e aí depois disso a gente faz a posição.
Só que isso daí tem algumas imprecisões, tem ruídos, então acaba fazendo um drift da posição real. E com isso o drone não fica muito bem posicionado. Então, por exemplo, até em casos que a gente tentou fazer o hover do drone, que era só ele se manter parado, quando batia o vento, assim, ele não conseguia se posicionar suficientemente bem para perceber que ele estava se mexendo muito. E, então isso aí foi um problema. A nossa solução para isso foi, no caso, a odometria visual com a PX4 Flow. Odometria visual, explicando um pouquinho, é um tipo de odometria que se baseia em imagens para a gente se posicionar. Então, tendo uma câmera ali, a gente tem a sequência entre 2 frames e a gente consegue detectar pontos importantes nessas imagens, e com esses pontos importantes a gente vê quanto o drone se mexeu. Aí com isso ele consegue se localizar. Isso daí é um software difícil de fazer, precisa de muito espaço, é um software robusto, e a nossa, como a gente vai resolver isso a gente quer a peça lá que já como a Pixhawk é um software de código aberto, essas coisas, tem empresas que fizeram uma câmera que já vem implementada, já vem otimizada com esse software de odometria visual, e a gente até pediu, vem da China, e a previsão era tipo para 31 de outubro, e até hoje não chegou. Então, tipo assim, nessa parte do voo autônomo, ela foi um pouco foi muito prejudicada ao longo do ano por conta de software, tanto que eu falei, por conta de hardware, né? Tanto no caso da da Pixhawk estragada, quanto a nossa PX4 Flow ainda nunca chega, entendeu? Então foram... Vocês nem chegaram dentro dos Estados Unidos? Não tem, só vem da China. E seguindo, agora vou deixar a questão fundamental. Então, basicamente, uma vez entendida como é que vai ser a base do funcionamento do drone, a gente precisa agora setar o padrão de comportamento do drone. Principalmente a LARC, ela é dividida em 4 grandes fases. Cada fase, o drone tem que ter um comportamento esperado para determinadas condições diferentes. Então, de maneira bem resumida, a primeira fase está sobre localizar e pousar em determinadas bases. A segunda base está sobre rastrear e seguir um trajeto sobre um cano, analisando a presença e a ausência de sensores no cano. A terceira fase está sobre localizar as bases e fazer a leitura visual de pequenos visores digitais para identificar números. E a quarta fase está associada a identificar novamente as bases, identificar caixas nas bases na qual ela possa pegar a caixa e transportar para a base correta. Para tudo isso a gente precisa de igual eu comentei, um padrão de comportamento associado para o drone. Então a gente consegue definir uma espécie de um fluxograma de comportamento, que a gente define como a nossa máquina de estados. A nossa máquina de estados, aqui a gente colocou principalmente a máquina de estados da primeira fase, que é uma das fases mais complexas. Basicamente, um exemplo de máquina de estados, ela vai começar com esperar cada bolinha aqui representa de fato um estado, e cada um dos estados está associado a uma seta que a gente chama de uma transição. Então, por exemplo, a gente tem um estado de esperar um comando, um estado de verificação e, por exemplo, um estado de decolagem orientada, visitar bases conhecidas, procurar bases. O importante é que tudo isso aqui seja fechado de tal maneira que o drone não fique sem opções durante o voo, porque se o drone ficar sem opções durante o voo, ele tem um caráter imprevisível que não é esperado. Isso foi implementado até o momento em C++. A gente implementou uma espécie de um grafo, digamos assim, onde as arestas são representadas por cada uma das transições, bem semelhante ao que a gente consegue ver aqui visualmente, sendo que cada nó apresenta não só uma função que a gente chama de act, que vai ser de fato as funções associadas a cada um desses estados, que caracteriza ele, visto que cada estado é caracterizado não só pela ação, mas pela transição, assim como ele apresenta um vetor de booleanas que verificam para qual estado de transição ele tem que sair. Então vai ser basicamente, toda vez que você está num nó, ele vai rodar sequencialmente, ele vai executar a máquina de estados e vai rodar sequencialmente a ação que aquele nó deve tomar e verificar todas as transições de saída. É basicamente isso. E a gente já implementou uma maneira abstrata de código para a máquina de estados em si, visto que a gente tentou utilizar uma biblioteca que já estava presente no GitHub
conhecida, mas não é uma biblioteca que nos atendeu, então a gente decidiu implementar a nossa própria biblioteca, então ela está no repositório do GitHub. E está lá presente, agora basta a gente especializar ela para cada uma das fases, é basicamente isso. Visto que a gente também já estava rodando alguns testes para garantir que não tivesse nenhum erro de segmentation fault durante a execução do programa. Então, das máquinas de estado é basicamente isso. Certo. Agora eu vou falar um pouco sobre uma das principais bibliotecas que a gente usa durante as 4 fases da nossa competição, que é o OpenCV, que é uma biblioteca usada, né, para a gente obter recursos de visão computacional. Pode passar. Certo. Isso aqui é uma representação ali da nossa competição, da arena da nossa competição, composta pelas 4 fases. Ali vocês podem ver o cano da fase 2, as bases de pouso referente às fases 1, 4, 3, certo? E aqui é mais uma vez uma descrição da nossa competição. Bom, vou explicar um pouco mais a fundo a fase 1 e como nós queremos resolver ela, né? Então, a regra é, a arena vai ter 2 bases com a posição fixa, que nós conhecemos antes do desafio, e 3 bases que vão estar espalhadas pelo campo. A arena é uma região quadrada de 8 por 8 metros, né? Então é um ambiente grande, mas ele é limitado, assim, né? Então o que o drone precisa fazer é basicamente visitar cada marco de pouso e pousar neles, né? Isso é uma figura tirada do regulamento e essa é uma foto dos marcos de pouso reais que foram usados esse ano, né? Então, o nosso plano é o seguinte: o marco de pouso ele tem cores muito marcantes e uma geometria muito simples. Então, a ideia é explorar isso para fazer uma solução que seja relativamente simples e não precise de técnicas mais complexas de IA, redes neurais, que são bastante difíceis de fazer funcionar em uma escala pequena e simples como essa. Então, a gente concebeu um pipeline de processamento, né, que a primeira etapa é transformar uma imagem em cores tirada da câmera em uma imagem binária em que a cor que nós queremos está selecionada. Para isso a gente usa um espaço de cores chamado HSV, que é Hue Saturation Value, que ele representa de uma forma mais fidedigna que o RGB a percepção humana de cores. Então é mais fácil de escrever o que é um amarelo aqui do que aqui. Tendo essa imagem segmentada, a gente consegue extrair os contornos das regiões com a cor que nós queremos. Então, por exemplo, você consegue pegar os contornos das regiões amarelas e com isso dá para extrair uma lista de pontos que tem as características que você quer. Então, a partir daqui, nós conseguimos fazer uma análise geométrica da imagem para conseguir tomar uma decisão. Então, depois disso, a gente implementou o reconhecimento de polígonos por meio de algumas heurísticas geométricas. Então, por exemplo, dado um contorno, é possível testar se ele é côncavo ou convexo. Muito facilmente é possível testar o número de vértices que ele tem e é possível fazer um teste de uma razão entre a área dele e o perímetro dele, que é uma medida do alongamento ou da circularidade daquele polígono. Então, ajustando os parâmetros desse detector de polígonos, é possível detectar tanto um quadrado quanto esse mais, que é bem característico do marco de pouso. Então, o marco de pouso ele é caracterizado por ter um mais dentro de um quadrado, né? Então, quando tem uma detecção
verdadeira de um arco de pouso, a gente pode fazer uma operação de homografia, que é transformar a informação da posição dos pixels em uma imagem em uma estimativa de posição tridimensional daquele corpo. Isso é feito isso exige que seja feita uma calibração da câmera com parâmetros como distância focal e centro, mas é possível de ser feito, né? E especificamente o OpenCV tem uma função pronta que é bem fechadinha para fazer essa operação, né? Agora, tem alguns problemas com isso. O principal dele é que essa é uma abordagem cheia de heurísticas, assim. Então ela é feita para geralmente dar certo. Isso significa que nós temos um problema de detecção de marcos falsos e não detecção de marcos reais. Que também está relacionada, por exemplo, à qualidade dos contornos que são extraídos, né? Então, quando é uma imagem simples, como eu coloquei no slide, fica tudo bem. Quando é uma imagem real, com ruído de luz e tal, a qualidade da detecção pode piorar bastante. Tem alguns parâmetros que nós precisamos escolher também, como, por exemplo, os limites para uma cor específica. Em suma, definir o que nós queremos que seja um amarelo, o que nós queremos que seja um quadrado. E isso não é simples de se calibrar direito. E é muito dependente da câmera e do ambiente também. E o principal, esse código ainda não foi testado na Raspberry com a câmera. Então, a gente tem uma preocupação tanto de velocidade quanto de correção do código com a qualidade da imagem que vem da câmera. Agora vou explicar um pouco da fase 2 também. A fase 2 é aquela em que o drone precisa sobrevoar um tubo, que é laranja, e reconhecer a cor de vários pontos de luz colocados ao longo desse tubo. Vão ser 5, se não me engano, são distribuídos entre verde e vermelho, e o que o drone precisa fazer é percorrer esse tubo, detectar se cada luz é vermelha ou verde e responder, se não me engano, emitindo um som. Isso é agir com base em uma detecção. A questão aqui é que tem uma penalidade de pontos bem grande por você detectar um ponto de luz repetidamente. Isso dá uma penalidade de pontos grande, então precisa ser compensado. Então, o código da fase 2 está bem menos maduro que o da fase 1, mas a ideia vai ser que tem muita coisa que pode ser reaproveitada, por exemplo, a segmentação de cores e a extração de contornos, né? Pelo menos para a detecção do tubo laranja. E tem algumas ideias novas que vão ser usadas. Tem uma operação que está disponível no OpenCV também, que é transformada de HUF, não sei. Mas é uma operação que é feita para detectar linhas retas em uma imagem. Então, ela é muito rápida e ela pode ser usada para reconhecer os lados paralelos do tubo, né? Também, para a fase 2, vai ser necessário ter uma estrutura de dados que atualize a posição de cada luz já detectada. Então, é necessário um rastreamento das luzes entre os frames para que não se perca informação se aquela luz já foi reconhecida ou não. De novo, para evitar aquela penalidade de pontos que eu mencionei mais cedo. E por fim, para abstrair as informações geométricas da fase, como o drone vai percorrer o tubo de um lado ao outro, é possível que tenha mais de uma luz em um mesmo frame. O drone precisa ser capaz de lidar com isso, né? E a forma que nós propusemos para resolver isso é com uma estrutura de dados de fila para representar as luzes.
Então é first in, first out. A primeira luz que entra no frame também é a primeira para sair. E essa é uma forma bem simples de abstrair as possibilidades de velocidade, distância que pode ter entre cada luz. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura da nossa solução, diferente às 4 fases da convenção. Previamente, a nossa arquitetura de solução era baseada na reunião ali daquelas 4 bibliotecas e seus respectivos métodos, né, em uma única classe. E isso nos dificultava porque a gente tinha que fazer uma testagem única e quando a gente ia compilar o código, a gente tinha um único target no CMake. Agora a gente decidiu fazer uma separação dessa nossa arquitetura, onde essa nossa separação permite que a gente consiga fazer testes de maneira separada e independente. E o CMake, que é uma extensão ali do nosso compilador, nos permite fazer esses testes de maneira bem eficiente. Pode passar. Pode passar. Enfim, toda essa nossa documentação, tudo que a gente implementou, está no nosso repositório do GitHub e foi organizado recentemente, está bem organizado. A maioria das funções estão lá também implementadas e tem alguns algoritmos comentados, então eles também estão bem explicados. Então qualquer um pode ir lá e ver. Enfim, agora vamos falar sobre as nossas perspectivas, né, para o futuro. Basicamente, ano que vem o que a gente deseja é tornar o nosso drone ainda mais autônomo, certo? Incrementar os nossos métodos de visão computacional de modo que eles sejam ainda mais eficientes. Estudar controle. A gente tem uma bancada de controle na nossa salinha, que é a Roberta, que ela nos ajuda a fazer alguns estudos de controle, e assim a gente vai poder garantir que o nosso drone tenha mais estabilidade, certo? E queremos participar da competição ano que vem, que esse ano, por diversos motivos, a gente não pôde comparecer à competição. Agora a gente vai para a nossa modalidade de dúvidas. Passa a pergunta. Alguém que perguntar algo? Agora são vocês aí que não tem transmissão. Eu não sou da área, mas eu tenho uma dúvida. Você tem as 3 fases, certo? Na competição? 4 fases. Como que ele vai achar, por exemplo, como que ele acha o tubo? Qual que é a ideia? Ele tem que achar o tubo ou ele sabe onde está o tubo? Ele tem que achar. Então, a ideia aí é que nós fizemos uma máquina de estados para cada fase. Então, para a fase 2, tem uma máquina de estados que tem a lógica de encontrar o tubo. Então, é uma procura, assim, uma varredura pela arena, né? E tem checagens a todo o frame da câmera para ver se ele detectou um objeto retangular laranja no canto, assim, sabe? Quando ele achar isso, a gente pode considerar que ele encontrou um tubo. E ele pode passar para a próxima parte, que é a parte de percorrer o tubo e tentar detectar as luzes, né? Tá, então o tubo é a única coisa laranja que tem lá. Então, Então, em teoria seria fácil achar o tubo, é isso? isso. Então, volta no slide. Tem como? Volta no questão slide também E aqueles marcadores que estão no chão, eles são todos diferentes ou são todos iguais? São Todos iguais. Tem um que é diferente, que ele é mais... São todos espalhados, mas tem um que é retangular. Assim. Volta para A questão é que, por exemplo, uma parte sobre esse laranja é que também às vezes é meio difícil você descrever uma cor. Então, existe chance, aí tem tudo, como a gente vai segmentar essas cores, de confundir um amarelo com um laranja, por exemplo. Mas isso também tem a ver com a segmentação de cor. Tem 2 tipos de base. Essa do canto aqui é de partida e chegada. Nós sempre sabemos onde ela fica. Então, o problema é com um tipo de marca de pouso só.
Agora, o tubo, ele está desenhado aqui, né? Mas ele pode estar torto assim, pode estar em várias posições, sabe? Tá, mas então ele tem que mapear toda a área. Ele vai ter que mapear toda essa areia, né? Na fase 1, sim. A fase 1 a gente precisa mapear esses marcos de pouso. Aí a fase 2 é mapear apenas o cano. Mas já tá buscando, ele vai achar o tubo. Então, na hora, é né? que É que eles colocam tudo só na fase 2. é uma fase por Modifica, dia e modifica eles ainda. mudam a areia entre cada fase. Ah, não é todo de... Não. Senão era... Eu achei que a brincadeira toda era de uma vez só. Tipo, Não. ele tinha Não, que achar... São 4 É, dias diferentes. Até porque a fase 4, que é a da caixa com QR Code, provavelmente vai precisar de hardware extra, uma garra. Não, beleza, então desculpa. Eu achei que era todo de uma vez só. Por isso que... Às vezes muda o marco na fase seguinte. Por exemplo, primeira fase, ali você colocou ali 2 barras de composição conhecidas. São aquelas que estão com a medição ali. Isso. Então você pode programar essas 2 barras. Pode, isso pode. Essas aqui, eles colocam na arena, acho que faltando 2 horas, assim, então você não sabe quando chegar lá. Então o drone precisa, em voo, descobrir onde elas estão e pousar. Tipo, o desenho do Não, desenho tudo bem. Então você tem que varrer todo o local para descobrir os 3. Você tem que pousar em cima dos 3. Isso, Aí essa varredura tem várias formas de fazer, né? Você pode tentar voar alto, se a câmera for boa, dá, senão não dá. Tem uma possibilidade que nós estávamos pensando também, que era de colocar uma câmera a 45 graus para baixo no drone. Então o drone girando, ele conseguiria varrer uma área bem grande. Mas tem um problema da projeção assim, na câmera, né? Isso ainda não está resolvido pra gente, basicamente. Esse é um problema do satélite. O Christopher está com cara de pergunta. Quantos vocês já fizeram isso? Em relação ao quê? O software embarcado? Ao software. A fase 1 é a fase com o código mais maduro, né? No caso, a gente foi até a homografia para Então, todo o passo, desde a segmentação, começa ali na segmentação, e aí acha, uma vez achado, tipo, passando aqueles critérios lá dos polígonos, a gente pega pontos específicos ali e faz a homografia para achar o ponto 3D equivalente a que a gente está vendo na câmera. A fase 1 está... Todo problema que o OpenCV que entrega isso tudo pronto. Como assim? O OpenCV que entrega tudo pronto. Sim, todos os componentes. Precisa integrar e deixar Porque específico. assim, deixa eu dar um background. Assim. Trabalhei uns 10 anos com unidade dentária fazendo isso tudo. Basicamente no conhecimento padrão, só que não é outro tipo de padrão. E o OpenCV mais ou menos te entrega toda a matriz pronta. Né? Você fixa um padrão, seja essa nuvem de pontos, seja o que for assim, ele te dá a matriz de 4x3 lá pronta. Então, o problema é gerar essa nuvem de pontos. Nossa, essa não dá toda a nuvem de pontos. Então, a Gigabyte está... Voando para RGB. Só que não. a câmera é RGB. Isso. Não estão com live, não estão com nada. não. Só a câmera. É só a câmera RGB mesmo. Então, E uma só, para piorar. uma só. Então, a PX4 Flow seria a câmera com informação de O distância. ideal é a câmera 360. Para várias câmeras. Aí tem a problemática de orçamento. E aí não, a isso câmera... isso é interessante. Mas eu vou no preço, não é para cara. Eu lembro de ter visto algumas câmeras que ofereciam uma solução melhor, assim, que era um preço já mais caro. Aí, outra coisa. A parte da máquina de status, eu ter feito o MATLAB. O MATLAB tem um stage flow, e
é um simulador de máquina de estado. Tem diagrama de sequência, tem vários meios de simular dinâmica, e você pode colocar o código do simulinho por dentro ali na classe e exportar para a Raspberry Pi. Um ROS. Qual é o nome mesmo? Stateful. Isso é bizarro. Isso é interessante. Agora, Facilita muito a vida, porque você pode fazer carga de loop com outro simulador, sem voar. Você está até falando com o Pedro de usar aquele o Gazebo, você pode fazer carga de loop com o Gazebo com o MATLAB rodando tudo, e comunicar com o ROS, com o Gazebo com o ROS também. E transferir o feed de vídeo do Gazebo para o MATLAB processar. Não decolado uma única vez, tá? Tudo simulado até conseguir ter maturidade no código para poder depois embarcar e voar de verdade. Essa parte de fazer simulado no Gazebo foi algo que foi levantado algumas vezes. A gente não conseguiu fazer esse ano ainda, mas é interessante, até porque a gente já mexeu com o Gazebo do ano anterior, que foi a competição virtual e a gente teve que mexer com o Gazebo. Então seria interessante realmente ver isso de fazer simulado até o código ficar mais confiável. Eu participo de um grupo para a Suécia que é justamente fazer isso. Felipe Berg. Sim. O Felipe Berg está em uma dessas frentes e o projeto dele chama Autonomous Search System, que é um sistema de busca autônoma de mais que você está fazendo, de características, só que é para busca e salvamento. Assim, né? Tem gente afogada, assim, os braços, balançando os braços, tem mancha de óleo, sabe? Um monte de coisa. A ideia é que os drones grandes, né? Não é drone, né? Não é nada fixa e tal, né? Fiquem sobrevoando tanto o espaço aéreo brasileiro, no caso desse nosso problema, no caso dos suecos são os russos, né? É outro problema, assim, diferente, né? E então, para monitorar embarcação russa. Então, assim, é basicamente a mesma lógica, assim, que o Felipe Berg podia ajudar vocês nessa atividade. Assim, e assim, já tem algo muito avançado. Porque eu estava na Suécia esse ano, eles estavam voando o drone lá, fazendo streaming para o Brasil, processando aqui, tirando as características, no caso, comprando um campo, né? Claro, comprando tipo depois no oceano, fazendo a mesma estratégia de diferença de barco, que é o caso do HSS, que é a técnica e vocês poderiam ajudar ele e ele vice-versa no trabalho. Então, ele trabalha com IA, trabalha com processamento de imagem e extração de características. É um projeto com carinho fácil, assim, então assim, às vezes pode até recurso para outros caminhos. Legal. Você falou de nuvem de ponto. A gente tentou usar aqueles algoritmos de SIFT, ORB, isso em 2021, mas nunca fiz no TG em 2010. Não, tá, mas foi ano passado. Então, e a questão é que esse marco de pouso tem poucas características para esses algoritmos. Tipo... Então, porque nuvem de ponto não é para isso, assim, né? Nuvem de ponto é outra coisa. É com distância. Para 3 dias, mais. Então esquece tudo que eu falei. Né? Você, tipo, comprar uma mesa, assim, né? Para outra coisa. É que nem como o Kinect funciona, assim, né? O Kinect funciona com espalhamento de pontos, assim, né? Se os pontos estão mais próximos, as coisas estão mais próximas. Porque se está mais longe é porque o raio foi tão longe, assim, né? Então você está mais distante. Assim. O Kinect, o Wii, todos funcionam da mesma forma. Distância de pontos. É o número de pontos nasce para isso. LiDAR é assim. E sem uma PX4 Flow, tem como a gente fazer isso sem codar a nuvem de pontos do zero? A não ser que vocês usem um hardware que
extrai o número de pontos para vocês. Que é a perspectiva da flor. Muito difícil. Ou vai ter. Não é muito difícil. Acho que nem o Raspberry 4 aguenta assim, liso. Porque sai de alguma coisa, como se fosse um VHDL, assim, uma coisa mais hardcore, assim, processando para isso. Mais baixo nível funcional. Assim. É que o VHDL é software em hardware, né? Software escrito em hardware. Aí você transforma o software em hardware mesmo. Assim, né? O processo é muito mais rápido. A gente está com um projeto no laboratório de uma coisa chamada Sense and Avoid. Então, por exemplo, bota uma imagem da arena de vocês. Como vocês vão descobrir que você não vai bater na janela? Assim? Seria perguntar como que explica no servo fora do quadrado. Também. O quadrado é fácil porque ele está olhando para a imagem e vai centralizando. Não, mas eu falo assim, da arena. Do espaço. A gente vai resolver do jeito da Mariana aí. Como você... Não, porque como vocês vão descobrir que vocês não vão bater na janela, na parede? Então, é que Tem esse outro detalhe, né? Do avoidance, né? Tipo, Isso ali já pode. Exatamente. Tem algumas opções já vindas, tipo, que a própria Pixhawk já aceita. Então você coloca câmeras, coisas do tipo. E aí, tipo, eu já vi tanto de. Acho que era LiDAR 360. Esse é um negócio que a gente ainda tem que. Não faz. Eu vi tanto por LiDAR, por câmeras também, eu vi gente fazendo. agora, tipo, esse obstacle avoidance é bom para um ambiente mais dinâmico, assim, que você não conhece a priori, né? E você vai saber onde vai estar cada um desses cubos? Vou. Desde Sim. isso? Essa base aqui é aquela, se for para o mapa... Oi? Eu não vou colocar aleatório na sala. Não, se for para o mapa lá, da arena, essa base suspensa é essa daqui, que é nós sabemos onde está. Dois. Você sabe dois. Oi? Dois, sim. Três, não. Então, as outras estão no nível do Sol. Eu sei, mas você tem que procurar pela arena. Tem, só que... Você tem que procurar sem bater nas paredes. Atividade para passar. Então, só que tudo isso é conhecido a priori. Você consegue resolver com informação de distância, pelo menos para essa arena, com informação de posição e altura. Mas você tem GPS? Tem alguma coisa? Não. Não tem nada, sou como é que você vai navegar? pessoal. Como é que você navega se você não tem preferência? Então, aí que entra a PS4 Flow. Ela pega, chama Visual Inertial Odometry. Você funde as informações do acelerômetro com a informação de uma câmera acoplada com um sonar, acho que é na PS4 Flow. E aí, com isso, ele calcula o delta entre dois quadros e consegue uma estimativa de posição confiável para o drone. Tá, mas aí o chão não é tudo preto? Exato. Tem marcas no chão. Tem marcas no chão? Tem marcas no chão. Totalmente Porque se aleatórias. foi tudo preto, cara. Se for todo preto, não tem como você pegar pontos. Tipo, o que impede ele sair voando pro lado contrário, tipo, pra cá? Entendeu? Essa é a minha dúvida. Esse ano foi preto com marcas, acho que pro ano que vem eles falaram que vão Ano que colocar vem, bracket aqui. a gente acabou não participando, mas a gente estava no grupo lá. E teve reclamação das outras universidades, falando, não, o chão totalmente preto. Eles tentaram colocar fita para resolver. Só que eu acho que ainda ficou muito ruim. E aí eles falaram que para ano que vem vai ser um chão mais, certo, com mais características para você conseguir fazer uma navegação. Não sei. Outra pessoa que pode pedir socorro é uma senhora do IAD chamada Écio Shigemoto. Alguma coisa. Eu estou numa eletiva, divisão computacional. Você já falou com o professor Davi? Da MEC? O quê? Professor Davi da MEC. Eu esqueci de convidar ele. Cara, ele tem um laboratório Sim, que basicamente sim. faz isso. Isso, Ele pô, tem aluno, mestrado, doutorado, praticamente só trabalha com isso. é. Acho
vale a pena conversa. Ele foi orientador do time de drones, acho que em 2019, mas perdeu o contato por algum motivo. E sim, mas ele é visual. Vamos voltar a falar com ele. O EF está num projeto que a gente chama PIPER, né? Que é um projeto do IAV de navegação sem GPS, assim, que é basicamente funcionamento de imagem. Grandes. Principalmente coisa de hardware, eu suponho que eles consigam resolver melhor que a gente. Né? Mas eles estão puramente software. Está embarcando em, igual vocês, plataforma Cox, assim, não fizeram nada especial. Assim, e a proposta é justamente essa. Legal. Vou parar de falar. Não. Alguém tem mais alguma dúvida, sugestão? Mais alguma dúvida ou sugestão aí? Senão, acho que é isso, né? Fala mais algo? Ótimo. Tem outra competição que você pode comentar também, chamada Sark e Marinette. Sim, já ouvimos falar várias vezes. Eu falei várias vezes com você. Ordens de magnitude mais difícil que isso, você concorda? Sim. Não. Não porque é só virtual, primeiro, não tem voo. É, só simulação, não tem voo. Talvez o problema é mais complexo, mas não tem voo. Chega de cabeça do hardware, né? E quem ganhou esse ano foi a USP, então é vergonhoso. Verdade. Tá bom. É uma vergonha a USP ganhar, não? Pode gravar, eu falei pra eles lá. Eu estava na premiação, eu falei pra eles, é que a gente não participou da competição, só vocês não terem ganhado. Tá bom. Sabendo que é virtual, de que é eu nem conheci a iniciativa, é verdade. Confio no TAC. Beleza, então acho que obrigado a todos que vieram e a todos que vão ver a gravação, né? Qualquer dúvida ou coisa que vocês queiram falar, pode mandar por e-mail, Insta, YouTube aí. A gente quer ouvir esse tipo de coisa. Obrigado. Beleza, gente. Parabéns aí.